O Eugênio Shipkevich é um médico que usava da sua capacidade profissional e da sua inteligência exclusivamente para satisfazer um desejo sexual pervertido, uma perversão sexual de pedofilia. Ele era um médico na época, então, com 47 anos. A família dele, inclusive eles vieram da Ucrânia. Ele é um homem muito inteligente, um médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, de uma ascensão judaica. Ele tinha sido casado, tem uma filha, e ele era um médico que introduziu a ebiatria no Brasil. O que é a ebiatria? Ele é um pediatra que tratava especialmente de adolescentes. Ele tinha por fetiche filmar os abusos que ele cometia. Ele tinha aparelhos de fotografia e filmagem ultramodernos para a época. Ele descartou as fitas que ele filmava com os adolescentes num lixo, e um técnico de telefônica acabou pegando essas fitas, levou para casa para aproveitar as fitas para ele próprio e viu que o conteúdo eram de abusos sexuais, levou para um programa de televisão. A polícia se apoderou do caso e foram fazer realmente uma investigação criminal e descobriram que esse médico era um pedófilo que se aproveitava dos pacientes no seu próprio consultório. Ele sedava os pacientes e abusava deles, beijava, fazia carícias, mexia nos seus órgãos genitais e até penetrava alguns. Criminosos sexuais, como ele, como Eugênio, eles têm uma crescente na sua atuação e eles têm uma crescente na sua ação, no seu modus operandi enquanto criminosos. E ele criava factoides com pessoas mais simples, mais humildes, e mais, a vítima era a família também. Ele estabelecia um perfil de família específica para poder agir. Então, dessa maneira, ele entendia que não haveria denúncias contra ele ou que não haveria uma percepção do que estava acontecendo. As vítimas deles efetivamente foram crianças e adolescentes do sexo masculino, onde ele aplicava o dormonide, uma injeção de dormonide, para supostamente realizar um exame, e que esse exame, outros médicos, outros especialistas já se manifestaram e se manifestaram à época, que não era necessário aplicar um dormonide para efetuar aquele tipo de procedimento de investigação médica. Muitas crianças lembravam do que acontecia, porque o dormonide, ele é um benzodiazepínico, indutor do sono, mas que provavelmente ele não dava em doses tão altas e muitas crianças não estavam totalmente inconscientes. Então elas se queixavam para a mãe que o médico pegou elas no colo, que o médico roçou a barba dele no rosto delas, e as mães questionavam o médico e o médico dizia que era efeito colateral da medicação, que a medicação deixava os pacientes um pouco dopados. Provavelmente algumas crianças estavam inconscientes quando foram abusadas ou penetradas. O modus operandi de uma pessoa durante o crime revela muito sobre a personalidade dela. Então ele tinha uma personalidade autoritária, arrogante, prepotente, tanto que ele decidiu fazer isso contra os próprios pacientes. Isso é um ato de arrogância, de controle. Muitos criminosos sexuais, eles agem com o chamado risco calculado. Perceba que o risco dele, ele está numa sala, no final de semana, muitas vezes no sábado, com a família ao lado. Mas havia uma zona de conforto. Ninguém iria abrir a porta, porque era um exame. A porta estava trancada. O exame durava o tempo de mais ou menos 1 hora, o tempo de uma consulta. Então, nunca ninguém entrou. Então, ele estabeleceu uma zona de conforto. Então, não era tanto risco assim.
ele botava a vítima para dormir, ele não seduzia simplesmente a vítima. Então era um risco menor. Talvez na primeira vez ele tenha testado. Será que ninguém entra? Será que eu consigo fazer isso? Ele colocou câmeras em locais muito específicos dentro da sala também. Ninguém conseguia ver aquelas câmeras, só ele sabia onde estavam. E era a sala dele, o controle todo era dele. Tanto que ele não foi flagrado. As denúncias começaram a acontecer em função da medicação não fazer o efeito desejado pelo tempo desejado. Aí ele foi denunciado. Tem alguns indivíduos que, mesmo presos, após investigados, após presos, tentam manter esse controle e a ficha deles literalmente só cai, a percepção deles só cai que realmente tudo já aconteceu, já foram presos, já foram descobertos, já foram desmascarados, muitos meses depois após a prisão. É que há essa autopercepção de que ele realmente foi descoberto. Eu acho que ele abusava da assimetria da relação médico-paciente, porque o paciente chega no médico numa relação assimétrica. O médico é o salvador, é a pessoa que vai ajudá-lo, é a pessoa que mantém um arsenal de conhecimentos que vai resgatá-lo do seu sofrimento, e o paciente chega sofredor, querendo já projetar no médico uma série de angústias e sensações difíceis. Então eu acho que ele se aproveitava dessa situação de fraqueza dos pacientes. Se essa criança não tem uma lembrança consciente do que aconteceu, ela não vai realmente processar o que houve. É como se ela não tivesse ali, ela estava inconsciente. Ela não tem um registro consciente do fato ocorrido. Se a família mantém o sigilo desse paciente, dependendo de como a família lida com essa criança, se não faz um drama, se é continente, se manda para uma terapia posteriormente, a criança não deve sofrer um trauma tão grande, mesmo se foi abusada com penetração, porque eles não devem ter a lembrança disso. Se a criança tem uma sensação física de penetração, de beijos e carícias, aí sim ela pode ficar traumatizada, ela vai ser uma criança que foi abusada sexualmente e pode desenvolver uma série de patologias psiquiátricas. Isso é um grande problema no Brasil hoje. O Brasil só empata com a África do Sul e com a Índia em número de crimes sexuais. Uma média de 60 a 90 mil casos por ano notificados, fora aqueles que não são notificados. Ou crianças, adolescentes e mulheres vítimas de crimes sexuais têm um efeito psicológico terrível na sua vida afetiva, na sua vida profissional, na sua vida escolar, na sua vida familiar, depressão, angústia, estresse pós-traumático, algumas alterações cognitivas, baixa autoestima, às vezes pode evoluir para um quadro de depressão maior. É terrível. No caso dessas crianças, alguns pais optaram por não dizer que elas foram vítimas. Não cabe aqui um julgamento moral ou ético. Cada família sabe o caminho que deve seguir. No entanto, eu recomendaria todas as crianças que à época passaram, eu entendo que muitos foram submetidos a tratamento psicológico. O trabalho terapêutico ele é muito bem-vindo nesse caso. Então, para as pessoas que, infelizmente, vivam uma situação terrível como essa, que busquem acompanhamento, que busquem tratamento, porque os efeitos a médio e longo prazo podem ser extremamente inadequados para a vida da pessoa. É como se elas tivessem feito alguma coisa sensual para provocar o desejo no outro. Então elas se sentem culpadas e envergonhadas. E muitas vezes são desacreditadas pelas próprias mães. Quem costuma ser muito estuprador são os padrastos. Muitas mães até sabem disso, mas não querem perder o casamento, a união e acobertam seus companheiros. Uma
terapia, sem dúvida. A família precisa aprender a lidar com isso. A mãe e o pai não podem ficar vivendo isso e falando só nisso. Os pais também têm que se acalmar, têm que tranquilizar, têm que aceitar. Na verdade, passar por todas as fases do luto, né? É um trauma, é um luto para quem tem um filho que foi submetido a abuso sexual. O pai fica triste, fica com raiva, nega, até que depois de um tempo vem a aceitação. Então eu acho que o trabalho psicológico tem que ser feito com os familiares e com o próprio menino. Isso é um crime de parafilia. E aí eu percebo rapidamente 3 parafilias. O que é uma parafilia? É um comportamento sexual inadequado com um objeto inadequado. Por exemplo, ele era pedófilo, que é uma parafilia, ele era um voyeurista, porque ele precisava ver os vídeos depois, e ele era, ao mesmo tempo, um exibicionista. Então, rapidamente, a gente vê 3 parafilias. A característica do parafílico ainda é pouco entendida. Ela é concebida e percebida como uma psicopatologia, em muitos casos, mas também olhamos indivíduos com transtorno de personalidade que são parafílicos e que não são necessariamente doentes mentais. A parafilia dele não era algo muito específico, era um conjunto da obra. Então, ele escolhia a vítima. A partir dali se manifestava a pedofilia dele. Muitos pacientes que têm um impulso sexual pervertido sofrem por não se enquadrar na sociedade. Tanto que eles realizam a sua impulsividade sexual de um jeito anônimo, escondido, no seu próprio quarto, no computador, tem as redes sociais. São homens que se relacionam com travestis e vão à noite de um jeito muito escuso. Geralmente, não são pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial. Eles se envergonham e sofrem da sua parafilia. Provavelmente o Eugênio Chipkevich tinha um sofrimento de ter esse impulso, mas parece que o impulso era maior do que o sofrimento, porque ele se expunha, de fato, a uma situação de risco maior do que as outras pessoas. Eu não vejo ele como pedófilo clássico, não. O pedófilo clássico, ele age de forma mais sutil, e o pedófilo clássico, ele tem o prazer da conquista. Você quer ofender um pedófilo clássico, ou um criminoso sexual de maneira geral, mas especificamente o pedófilo clássico é dizer que ele é um criminoso. Até porque o pedófilo clássico, ele entende que a sua manifestação, ele entende que o seu comportamento e a sua maneira de agir com a criança é um ato de amor. Ele entende como uma relação. O objeto sexual, o objeto do desejo dele é aquela criança. E qual é o detalhe, o que classifica a patologia nesse caso? Que homens pedófilos, eles não conseguem alcançar o prazer de outra maneira. Muitos pedófilos são casados, mas eles não se satisfazem plenamente com as suas esposas, as suas parceiras, as suas namoradas, etc. O objeto de prazer dele é a criança. Indivíduos que estão julgados, nesse caso, como semi-imputáveis, isso traz um problema técnico, científico e jurídico, porque, em vez de ser um agravante, é um atenuante. Então, até diminui um pouco a pena. Então, o Brasil, as prisões brasileiras, não têm prisões específicas para imputáveis, semi-imputáveis e inimputáveis. Talvez para os inimputáveis são os doentes mentais, são os hospitais de custódia. Mas há uma discussão dentro da ciência criminológica, da psiquiatria forense, da psicologia criminal, com relação a essa responsabilidade criminal. O indivíduo com essa característica, ele é plenamente consciente, ele é plenamente imputável perante as suas ações. No meu entendimento, sim, ele é. Mas, naturalmente, ele tem um direito à ampla defesa, isso é constitucional, e se conseguiu enquadrá-lo na semi-imputabilidade.
Mas pelo conjunto da obra, do modus operandi, da ação, da contundência dos atos dele, o meu entendimento é que ele é totalmente responsável pelos seus atos.